Meu nome é Ana Carolina Oliveira. O meu é Luciana Márcio. Nós somos acadêmicas do curso de Fisioterapia do terceiro período da Universidade do Vale do Sapucaí. E nós vamos falar sobre a contração do músculo esquelético. Bom, eu irei começar falando sobre a estrutura dos músculos. Em nosso corpo, nós possuímos órgãos que são responsáveis pela execução de movimentos, que são formados por células musculares geradoras de tensão mecânica e podem ser separadas em 3 tipos histológicos, que são eles: as fibras musculares lisas, as fibras musculares esqueléticas e as fibras musculares cardíacas, sendo em sua maioria fibras esqueléticas, que são responsáveis pela execução de movimento e procedimentos do nosso corpo que facilitam a nossa relação com o meio, e elas são voluntárias. Ao contrário das fibras cardíacas e lisas, que elas não estão sujeitas a nível do consciente. Os músculos, eles conseguem movimentar parte do nosso corpo porque eles estão ligados a um tendão. Para podermos entender a contração muscular, é preciso compreender a organização morfológica muscular esquelética. O músculo, ele é constituído por feixes paralelos de fibras musculares, que é envolvido por uma membrana que tem o nome de sarcolema, que é constituído por uma membrana citoplasmática, uma fina camada de polissacarídeos e fibras de colágeno. Essas fibras musculares, elas afunilam-se nas extremidades, fundindo seus elementos fibrosos e tendinosos que se ligam aos ossos. Cada fibra muscular é constituída por milhares de miofibrilas, que são feixes cilíndricos de proteínas e são elementos contráteis do músculo. Os transversos, que também são conhecidos como túbulos T, são responsáveis pelos impulsos nervosos recebidos pelo sarcolema para as miofibrilas. O retículo sarcoplasmático são redes longitudinais de túbulos que passam paralelamente pelas miofibrilas e armazenam o cálcio, que é a substância indispensável para a contração muscular. Agora eu irei falar sobre a estrutura das fibras. As miofibrilas, que são unidades contráteis filiformes e finas, possuem inúmeros filamentos que são agrupados lado a lado, chamados de miofilamentos. Esses miofilamentos, eles podem ser finos e grossos e se encontram no sarcoplasma e são moléculas proteicas polimerizadas de actina e miosina e de outras proteínas chamadas troponina e tropomiosina, que são responsáveis pela contração muscular e pelo controle voluntário. A adenosina trifosfato é fornecida pela mitocôndria, que fica no líquido sarcoplasmático, e são ricas em potássio, magnésio fosfato e enzimas proteicas. O número de mitocôndria, ela varia de acordo com a atividade contrátil, ou seja, quanto maior a atividade contrátil da fibra, maior vai ser a necessidade de calorias e, consequentemente, maior será o número de mitocôndrias. A organização molecular do sarcômero se dá pelo seguinte modo: o sarcômero é a unidade contrátil da fibra muscular e está limitado pelas linhas Z. Possui uma hemifaixa escura, chamada de banda A, que é constituído pelas extremidades distais dos filamentos de actina e são interpostos aos filamentos de miosina. Possuem também 2 hemifaixas claras, chamadas de banda I, que são formados por filamentos de actina e são projetados na região central do sarcômero. A miosina constitui 55% do total proteico miofibrilar. É dividida em 6 cadeias polipeptídicas, sendo 2 pesadas e 4 leves. A atração da cabeça da miosina pelos filamentos de actina se formam as chamadas pontes cruzadas ou pontes transversais. A actina constitui de 20 a 25% do total proteico miofibrilar e ocorre de 2 maneiras. A actina G, que se liga a uma molécula de adenosina difosfato, e a actina F. A tropomiosina, elas se enrolam aos filamentos de actina F e, em repouso,
Cada molécula de tropomiosina se posicionam em 7 sítios ativos, inviabilizando a contração. A troponina é uma proteína globular que tem a função reguladora e possui 3 subunidades, que são elas: a troponina C, que se ligam a íons de cálcio, a troponina I, que possui uma forte atração pela actina e é inibitória, e a troponina T, que possui uma forte atração e se liga à tropomiosina. Na contração muscular, o cálcio, quando ele se liga com a troponina C, ele desloca a tropomiosina, que deixam sítios ativos das actinas G. No músculo relaxado, as moléculas de tropomiosina estão obstruindo os sítios de ligação da actina com a miosina. Agora eu irei falar sobre os tipos de fibras. Todos os músculos possuem os 2 tipos de fibras, porém há predominância. As fibras do tipo 1, elas são de contração lenta, possuem a capacidade oxidativa e a energia aeróbica. A coloração é vermelha e elas resistem à fadiga. As fibras do tipo 2, elas são de contração rápida, a capacidade é glicolítica, a energia é anaeróbica, a coloração é branca e elas fadigam rapidamente. A fonte de energia do músculo vem da adenosina trifosfato, conhecida como ATP. Ela mantém a contração do músculo de 2 a 3 segundos, porém ela necessita de uma reposição. E para essa reposição, ela utiliza de 2 mecanismos. O primeiro mecanismo é anaeróbico, que possui o sistema fosfagênio e o sistema glicogênio ácido lático. E o segundo mecanismo é aeróbico, que provém da queima de gordura e é um processo oxidativo. Então, resumindo, quando o músculo ele precisa de energia por períodos curtos, ele utiliza do mecanismo anaeróbico, sistema fosfagênio. Quando ele precisa de energia por períodos moderados, ele utiliza o sistema glicogênio ácido lático. E quando ele precisa de energia por períodos prolongados, ele utiliza do mecanismo aeróbico, que é feita pela oxidação alimentar. Depois de eu ter falado das estruturas do músculo, eu vou explicar sobre o mecanismo da contração muscular. Na ação muscular não acontece somente o encurtamento do sarcômero, mas sim um conjunto de fases que começa no córtex cerebral e termina no mecanismo contrátil. A membrana da fibra muscular esquelética é eletricamente excitável, sendo capaz de apresentar potenciais de ação, que é uma variação transitória do potencial de membrana, que se propaga ao longo da fibra e funciona como sinal para iniciar outros processos fisiológicos. Essas fibras nervosas são chamadas de impulso nervoso. Cada fibra encontra sob o controle de um neurônio motor e cada neurônio motor inerva várias fibras musculares de um mesmo músculo. O conjunto de um neurônio motor e de todas as fibras musculares, por eles inervados, é chamado de unidade motora. O potencial de ação da fibra muscular esquelética ocorre com a junção neuromuscular e é atingida pelo potencial da fibra motora. Esse processo é chamado de transmissão neuromuscular. Quando ele atinge a terminação do axônio motor, abre canais de cálcio presentes na sua membrana e esse íon entra no citosol, sendo movido pela diferença de potencial elétrico e a diferença de concentração entre 2 lados da membrana. Sendo assim, o aumento da concentração de cálcio no citosol do axônio causa interação das vesículas sinápticas com a membrana axônica e liberação na fenda sináptica por exocitose e acetilcolina nelas contidas. A liberação de acetilcolina nas fendas sinápticas é recebida por receptores colinérgicos. A ligação do neurotransmissor e seu receptor provoca a despolarização do sarcolema e da célula através da abertura de canais de sódio.
Esse sinal se propaga para o inferior da fibra muscular pelos túbulos T, que atingem as cisternas terminais do retículo sarcoplasmático, que abrem canais de cálcio e liberam em grande concentração no sarcoplasma celular. A elevação do nível de cálcio no inferior da célula é sinal para que outros processos possam acontecer, levando à contração muscular. Antes que qualquer processo aconteça na fibra muscular, o ATP da cabeça da miosina é hidrolisado. Após esse evento, a cabeça da miosina está apta a se ligar à actina, mas o seu sítio de ligação está encoberto pela tropomiosina. O cálcio liberado no interior da fibra muscular liga-se à troponina C, que altera a sua conformação e traciona a tropomiosina, visto que está ligada a ela pela sua porção T. Quando a tropomiosina é tracionada, ocorre sua elevação, que induz a exposição do sítio de ligação à quitina-miosina, encurtando o sarcômero, atraindo as linhas Z, que se tornam mais curtas, com consequente contração muscular. A acidose e a alcalose são estados anormais resultantes do excesso de ácido e de base no sangue. A acidose ela ocorre quando o pH cai, ficando abaixo de 7,35, e a alcalose ela ocorre quando o pH sobe, ultrapassando 7,45. Então, existe os distúrbios ácido-base e os seus processos compensatórios. A acidose metabólica é compensada pelo processo de hiperventilação, que reduz a pressão de dióxido de carbono. A alcalose metabólica ela é compensada pelo processo de hipoventilação e aumenta a pressão de dióxido de carbono. A acidose respiratória é compensada pelo processo de retenção de bicarbonato pelos rins. E a alcalose respiratória é compensada pelo processo de excreção de bicarbonato pelos rins. As causas de acidose respiratória ou hipoventilação pode ser overdose de drogas, anestesia geral, danos cerebrais, doenças neuromusculares, obesidade mórbida e doenças pulmonares. As causas da alcalose respiratória ou hiperventilação pode ser ansiedade, dor e febre, drogas estimulantes, gravidez, estimulação do centro respiratório, altas altitudes, doenças pulmonares e doenças cardíacas. As causas de acidose metabólica são falência circulatória, falência renal, diabetes mellitus não controlada, overdose de aspirina e diarreia. E as causas de alcalose metabólica são administração venosa de HCO3, que é o bicarbonato, vômitos, diuréticos, hipercalcemia e terapia com esteroides. Agora, para finalizar, eu vou falar sobre alguns valores normais da gasometria arterial. O pH, ele tem que estar entre 7,35 e 7,45. A pressão de oxigênio tem que estar entre 80 e 100 milímetros de mercúrio. A saturação de oxigênio tem que estar entre 90 e 100%. A pressão de dióxido de carbono tem que estar entre 35 e 45 milímetros de mercúrio. E o HCO3, que é o bicarbonato, ele tem que estar entre 22 e 26 miliequivalentes por litro.